Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre o sistema decimal de numeração. Só que a gente vai dar uma ênfase aqui às classes e ordens. Então, o que são classes e o que são ordens dentro do sistema decimal de numeração? A gente tem aqui unidade, dezenas e centenas. Cada uma dessas posições aqui a gente chama de ordem. Então, a gente vai tendo a ordem dessa forma. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Então, conforme vai subindo as ordens aqui, vai aumentando o número que a gente está falando. E o que são classes? Classes são grupos de 3 ordens. Então, a gente começa aqui com as classes das unidades simples, que tem unidade, dezena e centena. Depois, classe dos milhares, que também tem unidade, dezenas e centenas. Depois, classe dos milhões, unidades, dezenas e centenas. Então, a gente vê que conforme vão passando as classes aqui, né, começando das unidades simples, sempre a gente vai ter grupinhos de 3. E aí, por que é interessante isso? Porque quando a gente sabe a leitura desde a unidade, da dezena e da centena, para aqui, para a unidade simples, a gente consegue fazer a leitura dos números aplicando a mesma ordem, né? A mesma forma de leitura, a gente aplica aqui para os milhares e para os milhões também. Então, o objetivo nosso é conseguir, a princípio, a gente fazer a leitura aí aqui da unidade, das classes da unidade, da classe da unidade simples. Depois a gente vai conseguir fazer a unidade dos milhares, depois a unidade as classes aqui dos milhões. Então, como a gente vai fazer a leitura aqui das unidades simples, né, dessa classe? Então, a gente lê aqui 436. Então, essa forma de ler aqui 436, ela se repete quando eu estiver falando na classe dos milhares e também se repete quando eu falo na classe dos milhões. Vamos observar aqui, ó. Pensa só nesse 528. Como eu leria se fosse só o 528? Eu leria assim, 528, parou. Então, eu estou lendo só ele. Só que aí eu analiso qual que é a classe. Estou na classe dos milhares, então eu vou acrescentar ao final aqui a palavra 1000. Então, 528.000, e aí eu leio o restante do número, 436. Então, como fica a leitura completa desse número? 528.436. Percebeu que o 528, se ele tivesse aqui nas unidades simples, eu leria 528. Mas não acrescentaria a palavra 1000. Então, aqui, quando eu estou na classe de milhares, eu acrescento a palavra 1000 após a leitura dos números. Quando eu estou na classe dos milhões, eu acrescento a palavra milhão ou milhões, né, após o número que eu faço a leitura. Então, vamos passar para esse último número aqui. Como a gente vai ler, então, esse último número? Imagina que eu tenho só esses 3 aqui, aí eu leio assim, 139. Então, eu li da forma correta. Só que eu estou falando da classe dos milhões, então eu vou acrescentar 139 milhões. Beleza, li isso aqui. Aí eu vou ler essa parte. 528. Li os 3 certo? Li 528. O quê? Estou na classe de milhares, 528.000. Então eu leio corretamente aqui e acrescento a palavra 1000. E depois 436. Fazendo a leitura total desse número seria 139.528.436. Então, esse foi o vídeo sobre o sistema decimal de numeração, explicando um pouquinho mais sobre classes e ordens. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!